Olá, meu nome é Dânia e trago mais uma aula da linguagem universal para você. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph, da sétima dimensão de luz, e canalizado pelo irmão Onmani Liriel, no canal Life nos Seres de Luz. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então eu peço que você abra o seu coração e compartilhe com outros irmãos que também possam se beneficiar com esse conteúdo e elevar a sua consciência. A minha gratidão por isso. A aula de hoje fala sobre as múltiplas camadas da composição de uma alma. Todas as almas, elas têm uma origem. Há uma complexidade energética que foi criada, onde essa complexidade está presente na criação de todo o universo. Contudo, as particularidades essenciais da criação de uma alma se derivam de um aglomerado de partículas, nas quais se identificam diferentes composições atômicas. O que rege então o princípio ativo de uma alma? Transcreve na criação do Criador algo que podemos dizer por aglomeração energética de elementos autoevolutivos. E esses elementos autoevolutivos, eles se autoderiram de uma supramônada. E essa supramônada podemos atribuí-la a um universo, um pequeno universo dotado de todos os elementos necessários para a cocriação. E esses elementos necessários para a cocriação, eles são vinculados justamente à criação de absolutamente tudo no universo. Contudo, a alma que se deriva dessa supramônada, ela detém os sonhos desta cocriação. E essa cocriação, quando então vinculado à alma, percorre múltiplas camadas experienciais, nas quais irão ser ativadas cada elemento conforme a experiência nas quais essa alma terá em sua evolução. Essa alma, ela não tem uma origem específica quando tratado conforme a orientação humana, que busca a orientação, que busca a originalidade de um planeta ou uma constelação. A origem de uma alma é a supramônada. Essa é a origem. Contudo, quando há desmembramento das mônadas, as almas são destinadas para dar início à sua evolução em lugares específicos, como planeta ou constelações, galáxias específicas universais. Portanto, elas podem ser consideradas originalmente daquele planeta ou constelação. Porém, a origem das mônadas não detém nenhum, entre aspas, endereço específico de nenhum lugar universal. Então, podemos dizer que as camadas da alma, elas também constituem todo o processo fragmentado dos elementos correlacionados, que foram ativados durante experiências vividas. E tais elementos corroboram para que esta alma desempenhe atividades nas quais ela está habituada. E tais atividades se correlacionam justamente por essas camadas, que estão propensas a estarem sendo ativadas na medida em que esta alma esteja entrando em sintonia com particularidades evolutivas, onde ela se encontra. Por exemplo, uma alma encarnada por um corpo biológico humano, todo o conjunto de elementos, todas as camadas correlacionadas a essa experiência tridimensional estará pré-ativada,
e assim podendo exercer total experiência conforme os parâmetros evolutivos desse determinado planeta. Então essas camadas de alguma forma podem ser acessadas, o que os humanos conhecem por iluminação. Iluminação é conseguir acessar as múltiplas camadas de uma alma, estando encarnada em um plano onde originalmente ela só irá conseguir ter acesso em uma plenitude em um determinado núcleo de camadas. Mas pela entrega, pelo esforço, pela sincronicidade de determinados humanos, na qual eles estão se relacionando ao universo, consegue atingir ápices evolutivos, acessando essas camadas que estavam adormecidas em suas almas. E essas camadas, podemos dizer que elas são inerentes à composição elemental desse planeta. Por quê? Porque elas se correlacionam em experiências tridimensionais e algumas delas não estão predispostas a serem acessadas em um ambiente onde não há adequação suficiente para que aquelas camadas possam estar interagindo com a experiência atual desse ser. Mas essa iluminação ou esse acesso a camadas que não estão relacionadas à experiência atual geram alteração no quadro específico desses humanos, ou em um quadro mental, podemos dizer assim, porque esse ser, de alguma forma, abdica de uma vida na qual foi entregue a ele, correspondente aos conteúdos existentes neste planeta. E quando há essa abdicação, ele altera o padrão energético, psíquico, mental e espiritual, podendo acessar outras camadas que estão adormecidas em sua alma. Tais elementos correspondem exclusivamente às camadas inexistentes ou que se correlacionam à experiência atual. Elas proporcionam a esse ser uma experiência dentro de um padrão nesse planeta tridimensional, não fazendo com que haja, entre aspas, uma fuga, uma alteração vibracional. Ou seja, é como se pudéssemos falar de algumas determinadas camadas que se correlacionam diretamente à experiência atual. São compostas por esse núcleo gravitacional que mantém essa alma afeccionada com exclusivamente os elementos contidos na experiência atual, que nesse caso seria a tridimensionalidade. Então, esse sistema gravitacional, vamos chamar dessa forma, mantém essa experiência apenas voltada às experiências tridimensionais. É como se fosse puxado, entre aspas, aprisionado ou não tivesse acesso a nenhuma outra camada de sua alma, que não esteja fora do padrão experiencial dessa encarnação tridimensional. E essa gravidade os mantém diretamente envolvida apenas neste núcleo. Portanto, esta alma irá experienciar conteúdos que são ilimitados. E essa ilimitação faz com que o acesso aos elementos dessas camadas traga apenas experiência voltada à tridimensionalidade. Porque o materialismo e toda a ambientação voltada apenas a um único padrão, ele é tão forte em um planeta tridimensional. Como eu falei, essa espécie gravitacional, ela mantém os seres que estão experienciando magnetizados, vamos chamar assim,
apenas com o conteúdo dessas camadas experienciais. E esse magnetismo mantém diretamente aficionados essas almas apenas ao conteúdo contido nas camadas correlacionadas à tridimensionalidade. E essas camadas, elas, como eu falei originalmente, estão voltadas ao núcleo principal, as supramônadas. E elas não apenas correlacionam a experiência atual tridimensional, mas também as experiências tridimensionais de outros planetas. Mas isso podemos dizer é praticamente ineficiente no contexto evolutivo, porque para acessar um outro conteúdo tridimensional de outro planeta, você precisa acessar outras camadas que não estão conectadas a essa atual experiência. Por isso que as almas encarnadas, elas acreditam e sentem que a experiência atual ela é única. Por isso que fazem com que as mentes elas se mantenham ocupadas, se mantém aficionada justamente a essas camadas. E podemos dizer que essas camadas são correlacionadas a todas as experiências normais, como a construção de uma família, de trabalhar, de ter atividades relacionadas a pertencimento. E quando falamos em pertencimento, essas camadas se correlacionam a todos os pilares existentes da sociedade, porque essas camadas de pertencimento estão relacionadas a tudo que há em uma experiência coletiva, absolutamente tudo, inclusive torcer por um time de futebol. Isso está relacionado à experiência coletiva. A competição vibracional também está relacionada a essa camada de pertencimento coletivo, ou seja, esse ser vai buscar pertencer em várias camadas existentes na organização societária do planeta. Por isso, a individualidade do sentido evolutivo é tão difícil de acontecer, porque a individualidade está no limiar entre a coletividade, ou seja, as camadas dessa experiência, e a individualidade. Camadas não existentes diretamente na composição experiencial deste planeta. Então imagine o processo como se fosse gravidade. Você precisa estar buscando um novo objetivo à sua experiência. E esse objetivo, esse propósito, na medida que você se afasta desse núcleo gravitacional, ou seja, as camadas inerentes a essa experiência atual, e passa a buscar uma nova camada que não está contida nesse núcleo. Todo o sistema gravitacional que você estava vivendo antes, ele deixa de se relacionar com você, ou seja, absolutamente tudo que ali estava contido, o pertencimento da sociedade e tudo que está determinado em cada camada. Você começa a se afastar e automaticamente aquilo começa a ficar distante, porque você está se aproximando de algo diferente, ou seja, uma camada que não está contida na experiência da tridimensionalidade. Por isso que muitos se sentem sozinhos quando estão nesse caminho de buscar a evolução fora do padrão das camadas da tridimensionalidade. E podemos dizer então que essa alma, ao estar buscando se distanciar do núcleo de camadas,
da experiência tridimensional, ela está sozinha. Porque o caminho exploratório de outras camadas, fora do contexto no qual ela está vivenciando e experienciando, é solitário. Para ela experienciar outras camadas, ela precisa abrir mão da vivência de camadas anteriores. Você precisa metaforicamente mudar de página para você começar a acessar um outro conteúdo, uma nova experiência, e assim buscar o que alguns humanos conseguiram, o caminho da iluminação. Ou seja, o cumprimento de um padrão existente encarnatório para acessar camadas que não pertencem à relação encarnatória atual. Isso é o processo de iluminação. Nessa aula, vimos que a alma surge de uma supramônada, e ela funciona como uma espécie de matriz energética que mantém os elementos necessários à cocriação. Então, ao encarnar, a alma acessa apenas núcleos de camadas compatíveis com a experiência dessa vida tridimensional. Isso como pertencimento social, trabalho, família, e mantida por um núcleo gravitacional. As demais camadas, elas permanecem adormecidas, mas elas podem ser acessadas por alinhamento e sincronicidade. E esse processo nós humanos chamamos de iluminação. Então, iluminar-se, portanto, é expandir o acesso às camadas da alma para além do padrão encarnatório atual, sem fuga de realidade, e sim reorganizando o nosso campo energético, psíquico, mental. Mas a origem não acontece nesses campos. A origem acontece da supramônada. E como nós temos várias camadas adormecidas, para nós chegarmos à nossa iluminação, é preciso acessar conscientemente as camadas superiores, como mudança do propósito e qualidade energética, elevar nossa frequência vibratória. Então, para encerrar nosso encontro de hoje, esse momento de hoje que Joseph mencionou, eu deixo uma reflexão para você. Qual é a sua força gravitacional do seu cotidiano, do seu dia a dia, que mais te limita ao acesso de novas camadas? Reflita nisso. Com certeza você terá respostas. E eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Agradeço a Joseph, agradeço a Deus por essa oportunidade que nós temos como humanos para evoluir a nossa consciência.